abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, o evangelista Mateus, cujo nome antes era Levi, trabalhava numa recebedoria, no alfândega, e recebeu o chamamento de Cristo. E largou a recebedoria, a alfândega, e começou a seguir a Cristo. E se tornou Mateus, chamado também Levi. E ele escreveu no capítulo de número 6. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 19, que a palavra de Deus nos diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti não sejam trevas, com grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, nem o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado em sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, e não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabes que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas
vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Diga amém. A nossa palavra tem como tema priorizando o que é espiritual. Vou recapitular para você que está conectado conosco, para os irmãos que estão aqui presencialmente, guardar bem esse tema, porque o tema já indica para você aonde o pastor decorreu através da sua mensagem e qual foi a palavra principal que o pastor pregou na igreja. Então o tema é este: priorizando o que é espiritual. Preste atenção, para mim, este capítulo de número 6 de Mateus é um dos mais prediletos e pregado hoje no mundo. E para mim, particularmente falando, é um dos assuntos mais importantes hoje para a humanidade. Porque na correria do dia a dia, para atender às nossas necessidades materiais, sabe que tem gente que só falta vender a alma para Satã, correndo atrás do materialismo. Ora, é necessário, tem que trabalhar, tem que cuidar da família, tem, mas há uma ganância, há uma preocupação em demásio que tem deixado pessoas sem tempo para um a sós com Deus, para ter um encontro com Deus, para estar com Deus, pelo menos alguns minutos do seu dia, falar com Deus, ter o seu contato com Deus. Por isso que nesse capítulo, Jesus aborda sobre tesouro no céu, o olho puro, né? É aquele que está centrado com os olhos fixos nas coisas espirituais. Ele fala também de dois senhores e fala da ansiosa solicitude pela vida material. Interessante, ele aborda a partir do versículo 19 até o versículo de número 34, todos esses temas maravilhosos. Vou recapitular: o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores e a ansiosa solicitude pela vida. Ele começa dizendo no versículo 19: não andeis ou não ajunteis tesouro na terra. Não ajunteis tesouros na terra. Isso aqui é um ensinamento precioso que Jesus nos dá. Ele fala categórico, ele fala de uma maneira sucinta. Olha que pedaço de versículo que dá para pregar uma semana. Não ajunteis tesouros na terra. Ora, por que Jesus expressou desta forma? Jesus, ele é de cima e não de baixo. Eu disse aqui que Jesus, ele tinha duas naturezas, a humana e a divina. Na natureza humana, Jesus teve mãe e não teve pai. Na natureza divina, Jesus tinha pai e não tinha mãe. E nesta natureza
divina foi o que ele disse: não ajunteis tesouros na terra. Por que Jesus disse isso? Porque o cristão, ele não é cidadão da terra, o cristão é cidadão dos céus. Nós temos os nossos deveres cívicos aqui. Você compra, você tem que pagar, você tem que ter a sua casa para morar, você tem que ter o seu carro, de repente você tem que viajar com ele, trabalhar com ele, e assim sucessivamente. Mas preste atenção, nós somos também seres espirituais. E quando você ajunta o seu tesouro aqui na terra, equivale a dizer que nesse apogeu em que você vive, com essa visão materialista, você não está preocupado com aquilo que é de cima, com aquilo que é espiritual. Casa é necessário? É. Carro é necessário? É. Tudo é. Só que tudo isso vai ficar aqui quando você sair desta terra. A Bíblia diz, Paulo escreveu dizendo que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Não podemos levar nada. Jó, o patriarca, exclamou dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, ou seja, da terra, nu tornarei para lá. Ele não estava falando do ventre materno, mas está falando da terra. Nu saí do ventre de minha mãe, a terra, nu tornarei para lá. A Bíblia diz: veio do pó e para o pó se tornará. Ele diz: ó, o Senhor me deu, disse Jó, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha as coisas materiais como coisas corriqueiras, susceptíveis, transitórias, passageiras. Ou seja, hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. Hoje eu tenho um carro novo, mas amanhã uma carreta pode bater nele e só eu escapar e ele ir para um ferro velho. Jó não punha o coração nas incertezas das coisas materiais. Coração estava no que era espiritual. E é desta forma que nós precisamos compreender este ensinamento de Jesus. Alguém pode dizer: poxa, mas Jesus, está sendo muito duro, então ele não quer que eu tenha uma casa? Ele quer que você tenha uma casa. Afinal de contas, Jesus não quer que você vá morar debaixo da ponte. Jesus não quer que eu tenha até uma pequena caderneta de poupança para guardar um dinheirinho lá, para na hora de uma dificuldade eu venha usufruir desse dinheiro. Jesus não quer que eu faça isso. Não é isso. Jesus quer que você tenha, mas Ele quer que você não coloque o seu coração nestas coisas, porque se você o fizer, essas coisas tirará o foco espiritual da sua vida. Você vai se prender a estas coisas e você não terá uma visão espiritual. Você vai acostumar com esta vida aqui. Era exatamente isto que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Ora, ele começa a ver os discípulos andando ansiosos, afadigados, preocupados com a solicitude da vida. Aí ele chega categoricamente e diz aos seus discípulos: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome. Não é verdade? Você vê que você reforma a sua casa, deixa a casa bela, maravilhosa, mas depois de algum tempo tudo começa a deteriorar, tudo começa a estragar. Aí você tem que fazer tudo de novo, um reparo. E cada vez que você faz, a estrutura da casa, ela vai se deteriorando, fragilizando.
Vai chegar uma hora que vai ter que derrubar a casa e fazer uma outra no lugar. Sabe por quê? No passar do tempo é assim. Por quê? Porque tudo aqui, a ferrugem vai consumindo. Esse dia eu estava arrumando uma parte lá em casa e eu vi que tinha uns ferros assim, tudo enferrujado. A ferrugem fez cair o reboco do lugar. Aí eu olhei, estava tudo estragado. A ferrugem consumiu. Olha o que Jesus disse: onde a traça e a ferrugem, tudo consome. E se não bastasse isso, vêm os ladrões, minam e roubam. Quando não, vem o ladrão, o que você está juntando, ele vem, pum, leva tudo. Era exatamente isso. Jesus estava contra a pessoa ter uma casa, ter uma certa caderneta de poupança, um fundo de aplicação para guardar o dinheiro. Não. Jesus estava instruindo para você não colocar o teu coração na incerteza das coisas. Tem gente que até para ajudar a obra de Deus, dar uma oferta, dar um dízimo. Eu vi aí a Rose lendo: honra o Senhor com a sua primícia, com a sua fazenda, as primícias de toda a sua renda. E quantas pessoas que deixam de fazer isso. Por quê? Porque coloca o coração naquilo. E aí, você só vê o mundo material diante de você. E aquilo que é espiritual e que permanece, você não enxerga. Olha o que Jesus disse no verso 20. Ele diz assim: mas ajuntai tesouros no céu. Ah, mas como é que eu faço, pastor, para juntar tesouro no céu? Como é que eu vou enviar esse dinheiro para lá? Você dá aqui na obra de Deus e é registrado lá em cima. Quando você dá uma oferta, quando você dá o seu dízimo para Deus, é registrado lá em cima. Por isso que está escrito lá em Malaquias, que há na mão de Deus um memorial. E Ele registra tudo aquilo que nós fazemos para Ele. Está tudo registrado. Como é que ajunta tesouro no céu? É você, através da igreja, enviando para lá. Cada cesta básica que você dá para alguém aqui na terra, você está depositando tesouro no céu. Cada bem que você faz para as pessoas aqui, não é só na igreja não. Tá? Um copo de água que você dá para alguém, um prato de comida que você dá para alguém, uma roupa, que às vezes o seu guarda-roupa está lotado e você não usa todas aquelas roupas, e você poderia dar para alguém, às vezes não está servindo para você, mas pode abençoar a vida de alguém, e você não faz. Mas quando você faz, você estará ajuntando tesouro no céu. É o que diz a Bíblia. Jesus dizendo: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, lá não tem traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque lá não entra ladrão, inclusive o não dizimista não entra. Ficará de fora, diz a Bíblia, os ladrões, os feiticeiros, os prostitutos, enfim, ficará de fora, não entra. Então, aí a ordem é: ajuntai tesouros no céu. Ajunta tesouro no céu. Fala do nosso trabalho espiritual na obra de Deus. Versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, é aí que está a diferença. Quer conhecer uma pessoa? Vão ver o tempo que ela destina para Deus, da sua vida. Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Deus sabe. Ah, Ele sabe. Mas qual é o tempo que você está destinando para as coisas de Deus, para as coisas espirituais?
onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Qual é a importância que nós damos para as coisas de Deus? Qual o tempo que nós demandamos a estas coisas? Dedicamos? Qual é o tempo? Você pensa que Deus não pede o dízimo do tempo também? Pede. É? A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele servo que quando o seu senhor vier, achar servindo assim. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor o constituiu para dar sustento ao seu templo? É Bíblia. Então preste atenção. Aqui Jesus fala daquilo que permanece, aquilo que é espiritual, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o seu tesouro está lá em cima, o teu coração está pegado àquilo que é espiritual. Daí a importância da prática do que está escrito lá em Colossenses, capítulo de número 3, ou 3, como queiram, os versículos 1 e 2. O que diz lá Colossenses? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Daí a importância daquilo que Jesus falou: aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Ó, pensai nas coisas que são de cima. Você está pensando nas coisas que são da onde? Ah, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E na obra de Deus, você tem pensado nas coisas que são de cima? Na possibilidade de Jesus vir hoje, e de repente você incorre no risco de nem subir, porque não está em comunhão com Ele e não está preparado. Irmão, é sério esse ensinamento de Jesus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Volta para lá. Ó, e o que mais nós temos feito hoje é pensar nas coisas que são da terra, coisas materiais. Sabe que tem gente aí preocupado com a Covid, mas ele não está preocupado que vidas estão sendo ceifadas, e muitas delas até sem conhecer o Senhor Jesus. Está preocupada com o emprego, com o seu umbigo, com o seu próprio bel prazer, com a sua própria manutenção, Caio. As pessoas estão assim. Mas preste atenção, ele diz: ó, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Foi o Senhor Jesus que disse. Ele diz: ó, se vocês estão preocupados aí com as coisas espirituais, é porque vocês estão com pressa de ir para lá. Agora, se vocês não estiverem preocupados com coisas espirituais, mas só com coisas materiais, é porque o coração de vocês estão fixados às coisas da terra. No verso seguinte, ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Ó, tudo depende dos olhos, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas o verso seguinte diz: mas, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se os olhos forem maus, porque aí só vê materialismo, vê coisas materiais diante dos olhos, só pensa em coisas materiais. Não tem gente que diz: ah,
Eu tenho que usufruir mesmo deste mundo, porque a vida é uma só para ser vivida, e morreu, acabou. Quem te disse isso? Essa noite pedirão a sua alma, e o que tens preparado, para quem será? Marcos 8,36 diz: o que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, ele diz: se portanto a luz que há em ti, que não seja trevas, quão grandes serão tais trevas. Tudo dependendo dos olhos. Olha aí, os olhos como candeia do corpo. No verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Se é algo que Deus não admite, é coração dividido. É pessoa cujo coração está dividido. Você lembra nos tempos de Elias, quando ele chega lá para o povo e diz: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, seguiu Baal, segue Baal. Porém o povo de dura serviço não respondeu absolutamente nada. Aí Elias teve que provar para aquele povo que só Deus era Deus em Israel. Preste atenção, aqui Deus disse: olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque não consegue. Não consegue. Ou há de odiar um, né? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon, essa palavra está no aramaico. E essa palavra no aramaico significa dinheiro, riquezas ou bens. Essa palavra mamon. Então no aramaico quer dizer riqueza, bens materiais. É interessante isto, porque quando você se dedica às coisas materiais, você está desprezando a Deus. Ora, pastor, mas Deus sabe que eu tenho que trabalhar. Você sabe, mas você não é um ser totalmente material. Quando Deus te fez, Ele te fez uma triunidade. Você tem corpo, alma e espírito. Você não é totalmente material, só matéria. Você tem alma e você tem espírito. O corpo veio do pó, para o pó se tornará, mas o espírito tem que voltar para Deus. E aí, como é que nós estamos para comparecer diante do tribunal de Cristo no dia da premiação, no dia que Ele acertará contas conosco? Isso não é lá como, não, é conosco primeiro. Todos nós vamos comparecer antes ao tribunal de Cristo para receber conforme as nossas obras. Ele vai dizer: meu filho, minha filha, mostra-me as tuas mãos. O que é que você fez para a minha obra? É sério. É muito sério esta palavra. Então, preste atenção, ninguém pode servir a dois senhores. E eu pergunto: qual senhor você que está conectado conosco está servindo? É servindo o Deus Todo-Poderoso
ou correndo atrás daquilo que é material, né? Você se tornou um crente materialista por conta própria, só vê coisas materiais. Eu tenho que construir, eu tenho que comprar minha casa, eu tenho que fazer um aumento na minha casa, uma ampliação, eu tenho que comprar o meu carro, eu tenho que comprar a minha fazenda, eu tenho que comprar uma moto, e você só pensa em coisas materiais. E eu pergunto para você: o que tens preparado? Para quem será? Se Jesus chamar a sua alma hoje, se Jesus te levar ao tribunal hoje, o que é que você vai apresentar a Ele? E quais serão as suas palavras de justificativas? O que você vai se justificar? Não tem saída. Então, Jesus nos dá o ensinamento hoje para você fazer uma escolha. Claro, você não pode, eu não estou dizendo com isso que você não vai parar de trabalhar. Não, a Bíblia diz que aquele que não trabalha também não deve comer. Não é isso. Isso aí é uma dedicação que você tem que fazer a Deus, independentemente do trabalhar. Eu sei que não é fácil. Tem gente que trabalha o dia todo e vem para a igreja cansado, e amanhã vai levantar cedinho novamente. Mas tem gente que às vezes é até aposentado, né, Rose? Aposentado, e que poderia estar na casa de Deus e não está nem aí com a obra. Tem muitos assim. Então, diz o verso 25, olha o que diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, só cuidando daquilo que é material, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber. Não sou eu, pastor Adão, que está dizendo, é Jesus. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e nem o corpo mais do que a vestimenta? A vida não é mais do que o mantimento, e o corpo não é mais do que a vestimenta? Não é muito mais importante? Mas a gente não aceita essas palavras, e com os olhos fixos, com os olhos ligado ao mundo material, a gente não consegue se desprender. Sabe por quê? Porque o amor está em coisas materiais. Eu lembro que Paulo escreveu a Timóteo e diz: olha, não coloque o seu coração ao dinheiro. Mas por que, irmão Timóteo? Porque o dinheiro, Timóteo, é a raiz de toda espécie de males. E ele diz: e nessa cobiça muitos se desviaram da fé e traspassaram com muitas dores. Aí aconselhou a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a paz, a mansidão, e cumpra a obra de um evangelista. Então preste atenção, isso aqui é para mim e para você. Não é a vida mais do que o mantimento, e nem o corpo mais do que a vestimenta. 26 diz, bem rápido: olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Você já viu algum passarinho trabalhando? Não. As aves do céu trabalhando? Também não. Mas Deus as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Será que a gente não vale mais do que as aves do céu, do que os pássaros que não semeiam, não plantam, mas Deus não deixa faltar o alimento?
Não deixa faltar o alimento. Quantas vezes eu vejo até lá na porta de casa, desce um pardal lá, e ele vê um pouquinho de arroz que caiu lá do saquinho, e ele vai lá e comer. Deus alimentando os pássaros. Deus as alimenta. E a gente não tem muito mais valor, disse Jesus, do que elas, do que as aves do céu, do que os pássaros. Temos, mas muitas vezes a nossa visão é terrena, é terráqueo, é terrestre. Esse é o nosso problema. No verso 27, Jesus disse: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, nós cuidadosos quanto a nós, acrescentar um côvado à sua estatura? Que aí aqueles que são baixos e dizem: opa, rapaz, eu vou acrescentar mais 20 centímetros, porque eu sou muito baixo. Eu queria ser uma pessoa escada para relar a mão lá em cima. E eu vou acrescentar. O anãozinho então diz: rapaz, chegou a minha vez. Eu vou acrescentar aí mais ou menos, não só um palmo, vários palmos, 1 metro. Mas quem pode fazer isso? Ninguém. Ninguém pode. No verso 28, olha que coisa: e quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Por que andeis solícitos? Preocupados, ansiosos, solícitos. Olhai para os lírios do campo, porque eles crescem, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Não trabalham e nem fiam. Você olha para o lírio dos campos, eu conheço, é a coisa mais linda. Um lírio, coisa linda. Não trabalham e nem fiam. Aí o verso seguinte diz: e eu vos digo que nem mesmo Salomão, olha, com seu apogeu, sua grandeza, sua riqueza, não se vestia. Ou seja, a glória do lírio dos campos, olha, muito maior, mais esplendiosa, mais esplêndida do que as vestes de Salomão. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então, se Deus veste, se Deus dá alimento para as aves do céu, e até o lírio dos campos, Deus vestiu com aparato, com um esplendor tão lindo, o que ele diz no verso 30? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Ele estava dizendo, em outras palavras: se eu cuido, das aves do céu, se eu cuido dos lírios dos campos, e eu dou vestimenta ao lírio dos campos, que amanhã nasce, cresce e depois já é lançado no forno e morre. Eu não vou cuidar de vós, eu não vou vestir a vós, eu não vou dar o alimento para vós, homens de pouca fé. E eu termino nos versos seguintes: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? O que eu vou vestir amanhã? Irmão, pode olhar lá, tem muitas roupas dobradas no seu guarda-roupa. Tem muitas roupas dobradas. O que eu vou comer? Coma e agradeça pelo que você tem. Mas eu só tenho o arroz, o feijão e um zoiudo. Irmão, zoiudo é a coisa mais gostosa. Tem zoiudo? Maravilha. É uma bênção. Muitas vezes eu chego lá, a Ruth: eu vou fazer um ovo aqui, não dá para ir no supermercado. Tem ovo? Tem 2, eu vou fazer um. Não, por que fazer um?
Ah, mas eu deixo outro para amanhã. Não, basta cada dia o seu mal. Nem sei se eu vou viver para comer esse ovo amanhã e alguém vai comer no meu lugar. Frita os dois, eu vou comer agora. Glória a Deus. Ô, meu zoiudo, uma maravilha. Né, irmã? Mistura com arroz ali o feijão. Oh, glória a Deus, irmão. Tem gente que não tem o arroz, o feijão. Eu vi uma reportagem aí, as pessoas fuçando no lixo, abrindo saco de lixo para comer, para encontrar ali um alimento podre ou já estragado para comer. E você tem o arroz, o feijão, tem ovos para comer. Dê glória a Deus e aleluia, Deus está cuidando de você. Nós somos maus agradecidos, irmão. Nós somos especialistas em pedir a Deus, mas a gente esquece de agradecer. Então diz, por que vocês estão andando inquietos? Verso 32 diz, porque todas estas coisas os gentios procuram. Os gentios aí é os que não conhecem a Deus. Eles procuram todas essas coisas. Aí Jesus diz, só que tem uma, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe. Se Deus sabe que eu necessito do alimento, da vestimenta, de comer, de beber, se Deus sabe, eu nem preciso pedir. Não, pastor, eu não preciso pedir roupa para Deus? Não. Você não precisa pedir arroz, feijão para Deus? Não. Por quê? Porque no verso 33 está escrito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentada. Se me é acrescentada, enquanto eu estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar, priorizando aquilo que é espiritual, se me é dado, enquanto eu estou buscando o reino, eu não preciso pedir essas coisas, eu tenho que tão somente agradecer a Deus por elas. Eu não preciso pedir, porque enquanto eu estou buscando e priorizando o reino de Deus em primeiro lugar, Deus me dará tudo o que concerne a esta vida. Tudo aquilo que me é de mistério, que eu precisar para minha manutenção da minha família, Deus cuidará de mim. Deus cuidará de você. Você não precisa pedir, Senhor, me manda arroz, manda feijão, Senhor, manda mistura. Você não precisa. Deus cuida de você e Ele te dá, enquanto você está buscando o reino. O que Jesus fala aí? De prioridade. Buscai primeiro. O que é isso? Prioridade. Ele não diz que você não tem que correr atrás das outras coisas. Ele diz, buscai primeiro. Então essas coisas ficam em segundo plano, tá? Você não precisa demasiadamente ficar ali preocupado. Não, aquilo que é para ser seu, virá. Aquilo que vai chegar em suas mãos, chegará. Deus vai te dar, enquanto você está buscando o reino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, estas quais? As que estão no contexto: vestimenta, alimento, comida, bebida, todas estas coisas, quais? As que estão no contexto aí, verso 32, 31, 30, 29, 28, 27, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí no verso 34, finalizando, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Eu sempre não me preocupo com amanhã. Eu já disse aqui, às vezes tem uma mistura lá em casa, mas já é pouco, eu vou dividir isso aqui. Não, faça hoje. Mas e amanhã? Deus proverá. Aleluia. Amanhã Deus proverá. Deus proverá. Então, não fique inquieto pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, não sou eu que estou falando, é Jesus. O dia de amanhã cuidará de si mesmo.
Aí Jesus finaliza dizendo: basta a cada dia o seu mal. Por que eu vou preocupar com amanhã? Eu nem sei, guerreiro Beto, se eu vou estar vivo amanhã. Eu nem sei. Ah, mas o que eu vou vestir amanhã? Eu nem sei. Se não vão me vestir um saco amanhã, se não vão pegar um terno antigo e vão pôr em mim: opa, fulano tal, está partindo, tal. Mas ontem estava no culto. Eu estava, mas agora não está mais entre os viventes. Então, basta cada dia o seu mal. Viva hoje com Cristo, com os olhos fixos e fitos naquilo que é espiritual, priorizando o que é espiritual. Amém?